Boa tarde, quarto ano tá difícil aqui, hein? Boa tarde, quinto ano. É que o amor é tão grande, né? Que eu acabo errando sempre o quarto pelo quinto, o quinto pelo quarto, professora doida. Então vamos lá. Então hoje nós vamos continuar a nossa explicação sobre multiplicação com números decimais, né? Multiplicação, adição e subtração. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o algarismo. O que seria essa palavra? O que essa palavra representa? Então, olha lá, o algarismo representa a ordem, a estrutura do número decimal ou de qualquer outro número, tá? Então, olha lá. Então, aqui nós temos uma estrutura, né? Se nós vermos um número com a vírgula, nós sabemos que é um número decimal. Ou seja, nós sabemos que ele tem um inteiro e tem décimo, centésimo, milésimo. Aqui nós temos centésimos, porque nós temos duas casinhas depois da vírgula lá. Décimo, centésimo e milésimo. Então, aqui nós temos décimos e centésimos. Então, nós temos dois inteiros e 32 centésimos, porque nós temos uma casinha, duas casinhas, olha lá. Uma casinha, duas casinhas. Então, aqui é o algarismo. Ele dá estrutura, ele dá organização no número, né? Ele coloca a ordem correta, né? A vírgula embaixo da vírgula, o inteiro embaixo do inteiro, decimal embaixo do decimal e assim sucessivamente, tá? Então, nós precisamos entender essa estrutura do número decimal antes de realizar os exercícios, tá bom? Então, nós temos que lembrar sempre na organização do número decimal. Números inteiros antes da vírgula e números decimal, centésimo, décimo, centésimo e milésimo após a vírgula, tá? Então, aqui, a Profess pegou duas continhas lá, né? Da nossa lição de hoje, que nós temos aqui, uma de subtração e uma de multiplicação, tá? Porque a de adição é só adição, é só somar, né? Agora, a subtração, nós temos um esquema aí para fazer. Então, lembrando lá que o algoritmo, né, é a estrutura, ter a organização na montagem da conta. Então, nós temos aqui 10 inteiros, certo? E nós temos aqui, ó, 987 milésimos, olha lá, décimos, centésimo e milésimo. Então, lembrando, é a organização. Então, é vírgula embaixo de vírgula. Eu já coloquei a vírgula, tá vendo? Então, eu vou continuar. 0, 9, 8, 7. 987 milésimos, porque eu tenho 3 casinhas, tá vendo? E vou passar a linha aí. Só que olha lá, como é uma continha de subtração, eu preciso acrescentar números aqui, tá vendo? Então, quando estiver vazio, é permitido e vocês precisam colocar o zero, acrescentar o zero para preencher as colunas, tá? Então, aí, nós vamos fazer uma continha normal. Nós vamos emprestar, né, como vocês já fazem, né? E vamos resolver. Então, aqui vai dar 7, 3, 1, 0. Olha lá a vírgula. Olha lá. Vou abaixar o 9, né? Então, aqui eu tenho 9 inteiros e 13 milésimos. Isso mesmo, 13 milésimos. Então, olha lá, porque eu tenho 3 casinhas depois da vírgula, tá vendo? Não é centésimos e não é décimo, tá? Aí, também fiz a de multiplicação. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, lembrando, eu coloquei na ordem, olha lá, vírgula embaixo de vírgula, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, milésimo embaixo de milésimos, tá vendo, ó? Inteiro embaixo de inteiro. Aqui nós não temos inteiro, né? Ainda, mas estamos quase perto do inteiro, ó. Tá vendo? Então, vamos lá para a multiplicação. Então, a multiplicação é no mesmo esquema. Olha lá, ficou meio tortinho aqui, né? A multiplicação é no mesmo esquema. Vou fazer uma continha normal, tá? Então, olha lá, 6 vezes 6, 36. Vou subir o 3 lá, como vocês sempre fazem. 6 vezes 7, 42.
Com mais 3, nós não podemos esquecer do 3. 45, vou subir o 4 lá. 6 vezes 5, 30, mais 4, 34. Fiz a minha continha de multiplicação. E aí, professora, onde eu coloco essa vírgula? Onde eu coloco? O seguinte, eu vou contar quantas casas eu tenho aqui, ó. Depois da vírgula, e vou contar no meu resultado. Eu tenho 1, 2. Vou contar 1, 2 e colocar a vírgula. Então, eu tenho 34 inteiros e 56 centésimos. Então, quinto ano, prestem atenção na estrutura da conta. Não esqueça de colocar vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimos, números inteiros embaixo de números inteiros. Pensem sempre na organização da conta, tá? Nesta organização, nessa estrutura da conta, tá? Tendo esse esquema, ele é fundamental para realizar a estrutura de uma conta, tá bom? Então, vocês pratiquem, tem outros exercícios também lá, usem o raciocínio lógico de vocês sem problema algum, tá? E em aula nós vamos corrigir e conversar, tira dúvidas, tá bom? Um beijo e bom estudo a vocês!